Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a este vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo. Pare por um momento, respira fundo. Porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é mais uma palavra de conforto genérica que entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu trago até você agora é algo que foi guardado especificamente para este momento da sua vida, para este exato instante em que você clicou neste vídeo. Você já se pegou olhando para a sua conta bancária e sentindo aquele aperto no peito? Já ficou acordado de madrugada, pensando em como vai pagar as contas do mês? Já chegou ao fim do mês com mais dívidas do que dinheiro e começou a se perguntar se você fez alguma coisa errada? Se alguma dessas perguntas tocou no seu coração agora mesmo, então saiba, você não chegou aqui por acaso. Eu te trouxe até aqui. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que passa por dificuldade financeira porque tomou decisões erradas e uma pessoa que está sendo pressionada pelo inimigo justamente porque tem um destino extraordinário marcado no céu. E eu preciso te dizer algo urgente. Você pertence ao segundo grupo. O que você está vivendo hoje não é o seu fim. É o terreno onde eu estou preparando a sua virada. Eu sei que já faz um tempo que você ora. Já faz um tempo que você declara, que você jejua, que você dízima, que você tenta viver com integridade. E mesmo assim, o dinheiro parece escorregar das suas mãos. Mesmo assim, uma conta é paga e outra aparece. Mesmo assim, a prosperidade que você vê na vida dos outros parece não chegar até você. Isso te cansa. Isso te envergonha às vezes. Isso te faz questionar se eu realmente estou te ouvindo. Mas hoje, neste vídeo, eu vou abrir algo para você. Vou te mostrar o que está acontecendo nos bastidores da sua vida financeira. O que você não consegue ver com os olhos, mas que é absolutamente real no espiritual. Vou te mostrar o que está bloqueando, o que já foi preparado, o que está prestes a se mover a seu favor. E mais do que isso, vou te dizer o que você precisa fazer para receber o que já foi destinado a você. Então não saia daqui. Cada capítulo deste vídeo foi construído como um passo. E quando você chegar ao final, algo dentro de você vai ter mudado. Não porque as palavras são mágicas, mas porque a minha palavra tem poder. Porque quando eu falo, o impossível se move. Fica aqui comigo, eu tenho muito a te mostrar. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o período que está vivendo agora. Existe um momento que todo aquele que eu escolho para uma vida de abundância precisa atravessar. É um momento que não tem barulho, não tem sinais visíveis, não tem celebração. É um momento em que, por fora, tudo parece absolutamente parado. E por dentro você sente que está sendo engolido pelo silêncio. Esse momento tem um nome. Eu chamo de o silêncio antes da virada. Quando eu criei o mundo, o que havia antes? Escuridão, vazio, silêncio absoluto. A terra era sem forma e vazia. Não havia nada que indicasse que em questão de dias aquele caos se tornaria um jardim. Não havia nada que prometesse que do nada surgiria o tudo. Mas eu estava lá, no meio daquele silêncio, e eu estava trabalhando. E quando eu disse, haja luz, não foi uma surpresa para mim.
Foi apenas o momento em que o que já estava sendo preparado nos bastidores finalmente se tornou visível para os olhos. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida hoje. Você olha para o seu extrato bancário e vê pouco. Você olha para o seu mercado de trabalho e vê portas fechadas. Você olha para os seus negócios e vê estagnação. Você olha para o seu futuro e sente que não consegue enxergar além da névoa do presente. Mas eu te digo hoje, com toda a autoridade do céu, o que você está vendo com os olhos não é a história completa. O que é visível para você é apenas a superfície. E abaixo dessa superfície, nos lugares que os seus olhos não alcançam, eu estou movendo peças. Estou alinhando pessoas. Estou preparando circunstâncias. Estou abrindo caminhos que você nem sabe que existem. Pense no José do Egito, filho amado, chamado desde a infância para o governo de nações. Ele tinha sonhos dados por mim. Sonhos que mostravam claramente o destino que eu havia preparado para ele. E o que aconteceu? Ele foi jogado numa cova pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi parar no Egito, numa terra estranha, sem família, sem recursos, sem nenhuma evidência visível de que aqueles sonhos ainda tinham validade. E depois ainda foi acusado injustamente e jogado na prisão. Do ponto de vista humano, o silêncio na vida de José durou anos. Anos de escravidão, anos de prisão, anos sem nenhum sinal visível de que eu ainda estava cuidando da situação. Mas eu estava. Cada passo daquela trajetória dolorosa estava sendo usado por mim para posicioná-lo exatamente onde precisava estar no momento certo. A prisão foi o corredor que levou ao palácio. A escravidão foi a escola que formou o administrador. O sofrimento foi o cadinho que puriu o caráter de um governador. E quando o momento chegou, ele chegou de forma explosiva. Em um único dia, José saiu da prisão e foi elevado ao segundo posto mais alto do Egito. Em um único dia, o que parecia impossível se tornou realidade. Em um único dia, o silêncio acabou e a virada chegou. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje com esses olhos. Não com os olhos que só enxergam o que está na superfície, mas com os olhos da fé que enxergam o que está sendo construído nos bastidores. Porque eu te digo, assim como eu não abandonei José no silêncio, eu não te abandonei no seu. Eu sei que o silêncio dói. Eu sei que quando você ora e não houve resposta imediata, a dúvida começa a bater na porta. Eu sei que quando você declara bênção sobre a sua vida e continua sem ver resultado, o cansaço começa a pesar. Eu sei que tem dias em que você se pergunta se vale a pena continuar crendo. E eu não vou minimizar essa dor. Ela é real. O peso que você carrega é real, mas a minha promessa também é real, e ela é maior. A minha palavra diz que eu tenho planos de paz para você, e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Essa palavra não tem validade condicional. Ela não depende do seu saldo bancário atual para ser verdadeira. Ela não fica suspensa enquanto a sua situação não melhora. Ela é absoluta, ela é permanente, e ela está se cumprindo na sua vida agora mesmo, mesmo que você não consiga ver. O silêncio que você está vivendo não é prova de abandono, é prova de preparação. Quando um agricultor planta uma semente, existe um período em que ele olha para a terra e não vê absolutamente nada. A terra parece morta, parece vazia. Parece que nada está acontecendo, mas abaixo da superfície a semente está quebrando sua casca, está lançando raízes, está se preparando para brotar com força. E o agricultor que tem experiência sabe que esse período de silêncio é exatamente onde o trabalho mais importante está acontecendo. Ele não arranca a semente do chão achando que não está funcionando. Ele rega, ele cuida, ele aguarda com confiança. Você é essa semente, e eu sou esse agricultor.
Mas eu preciso te dizer algo ainda mais específico sobre esse silêncio que você está vivendo. Existe uma razão pela qual ele parece mais pesado do que o silêncio de outras pessoas ao seu redor. Existe uma razão pela qual a sua espera parece mais longa, a sua pressão parece mais intensa e a sua necessidade parece mais urgente do que a de outros que você conhece. E essa razão não é punição, não é maldição, não é falta de fé, é proporcionalidade. Quanto maior for o destino que eu preparei para alguém, mais profunda precisa ser a preparação. A raiz de uma árvore que vai crescer até alcançar o céu precisa ir mais fundo do que a raiz de uma planta pequena. O alicerce de um edifício de 50 andares precisa ser mais sólido, mais extenso e mais trabalhado do que o de uma casa simples. E o caráter, a fé e a capacidade de gestão de alguém que vai administrar uma grande colheita precisam ser formados de forma muito mais intensa do que os de alguém que vai administrar o mínimo. Eu estou te formando para o máximo. E essa formação passa necessariamente por esse período onde você aprende a confiar em mim, quando não há evidência visível, onde você aprende a orar quando não houve resposta imediata, onde você aprende a declarar abundância mesmo olhando para a escassez, onde você aprende que a sua fé não depende das circunstâncias, ela as governa. Então hoje eu te digo, não desista durante o silêncio. Não interprete a ausência de sinais visíveis como a ausência da minha presença. Não confunda a quietude do processo com o abandono do propósito. Eu estou aqui, eu sempre estive aqui. E o que está sendo preparado para você na escuridão vai aparecer na luz de uma forma que vai fazer você compreender cada um dos dias que você passou esperando. A virada está chegando. E ela vai ser proporcional ao silêncio que você aguentou. Escreva nos comentários: eu confio no processo de Deus. Minha virada está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que nenhum extrato bancário, nenhum aplicativo de finanças e nenhum gerente de banco vai te dizer. Existe uma dimensão da sua vida financeira que está completamente além dos números. E enquanto você não entender essa dimensão, vai continuar tentando resolver com planilhas e cortes de gastos um problema que tem raiz em algo muito mais profundo. Deixa eu te explicar. Quando eu criei o ser humano, eu não criei apenas um corpo físico que precisa de comida, água e abrigo. Eu criei um ser tridimensional: corpo, alma e espírito. E assim como o corpo precisa de alimentação física para funcionar bem, o espírito precisa de alimentação espiritual. Agora, o que poucos entendem é que essas três dimensões não funcionam de forma isolada. Elas se influenciam mutuamente o tempo inteiro. O seu estado espiritual afeta o seu estado emocional. O seu estado emocional afeta as suas decisões. E as suas decisões afetam diretamente o seu saldo bancário. Isso significa que quando existe uma ferida espiritual não curada, mágoa, amargura, medo, vergonha, descrença, ela não fica contida apenas na área espiritual da sua vida. Ela transborda. E um dos lugares onde ela mais claramente transborda é nas suas finanças. Deixa eu te dar exemplos concretos para que isso fique completamente claro na sua mente. O medo de não ter o suficiente. Esse medo, quando está enraizado na alma de uma pessoa, produz dois comportamentos financeiros completamente opostos, mas ambos destrutivos. O primeiro é a avareza compulsiva. A pessoa acumula, segura, não investe, não semeia, não doa, porque tem pavor de ficar sem. O segundo é o gasto impulsivo. A pessoa gasta tudo assim que recebe, porque inconscientemente acredita que o dinheiro vai embora de qualquer jeito, então é melhor aproveitar enquanto está ali. Nos dois casos, o resultado é o mesmo: estagnação financeira. E nenhuma planilha vai resolver isso, porque a raiz não é financeira, é espiritual.
a vergonha de não merecer abundância. Muitas pessoas cresceram em ambientes onde ouviram frases como rico é ladrão, dinheiro não traz felicidade, quem tem muito vai dar conta no céu, humildade é ser pobre. Essas frases, repetidas ao longo da infância e da adolescência, plantam na alma uma crença devastadora, a de que prosperidade não é para mim, não é para minha família, não é para pessoas como eu. E quando alguém com essa crença começa a prosperar, algo dentro dela sabota o processo. Ela toma decisões ruins sem entender por quê. Ela perde oportunidades inexplicavelmente. Ela se autodestrói financeiramente porque, no fundo, acredita que não merece estar naquele nível. A desconfiança de mim como provedor. Quando alguém passou por muita necessidade na infância, ou quando testemunhou os pais sofrendo com dificuldades financeiras graves, ou quando orou por provisão e aparentemente não foi atendido, desenvolve-se uma ferida específica de desconfiança em relação a mim. Essa pessoa pode até frequentar a igreja, pode até dizer que crê em mim, mas no fundo, na parte mais honesta do coração, não acredita verdadeiramente que eu vou suprir. E essa descrença cria uma barreira espiritual que impede o fluxo da provisão que eu quero derramar. Eu te conto isso não para te condenar. Eu te conto porque quero que você se reconheça aqui. Quero que você olhe para dentro e se pergunte honestamente: qual dessas feridas está na minha vida? Qual dessas crenças está operando silenciosamente por baixo das minhas decisões financeiras? Porque o primeiro passo para a virada não é uma oportunidade de emprego ou um aumento de salário. O primeiro passo é a cura interna. Lembra da mulher que tinha o fluxo de sangue há 12 anos? Ela gastou tudo o que tinha com médicos. Do ponto de vista financeiro, ela estava completamente arruinada. Mas o que resolveu a situação dela não foi mais dinheiro. Foi o toque na borda da minha veste. Foi o ato de fé que quebrou o ciclo de 12 anos em um único instante. O problema dela parecia físico, mas a cura veio do espiritual. E junto com a cura física, toda a sua situação se transformou. O teu saldo bancário está te contando uma história incompleta. Os números que você vê são apenas o reflexo do que está acontecendo numa dimensão mais profunda. E eu vim aqui hoje para te ajudar a ler essa história com os olhos certos. Existe também o aspecto da semeadura espiritual, que não pode ser ignorado. A minha palavra é clara. Quem semeia escassamente, escassamente também colherá. Isso não é ameaça, é lei espiritual. Assim como a lei da gravidade não é uma punição, mas uma realidade que governa o mundo físico, a lei da semeadura e da colheita governa o mundo espiritual e financeiro. Quando você retém o que deveria semear, seja por medo, seja por falta de fé, seja porque as circunstâncias parecem não permitir, você interrompe o ciclo de multiplicação que eu estabeleci para a sua vida. Mas atenção, eu não estou dizendo que dar dinheiro para uma igreja vai magicamente multiplicar o seu saldo. Eu estou falando de algo muito mais amplo. Semear é ajudar o próximo com o que você tem, mesmo quando é pouco. Semear é oferecer o seu tempo, a sua habilidade, a sua presença quando alguém precisa. Semear é agir com generosidade, mesmo quando a generosidade parece que vai te custar caro. E é nessa semeadura, feita com fé genuína, não com cálculo, que eu encontro a oportunidade de multiplicar. Então eu quero te fazer uma pergunta hoje que vai mexer com você. O que está acontecendo na sua vida espiritual que pode estar criando um bloqueio na sua vida financeira? Não como acusação, mas como investigação. Porque quando você encontra a raiz e entrega a mim para curar, a árvore toda começa a mudar. O seu saldo vai melhorar, mas vai melhorar depois que o seu espírito for curado.
E essa cura começa aqui agora, neste momento em que você ouve a minha voz e decide que a história que você viveu até hoje não precisa ser a história que você vai continuar vivendo. Escreva nos comentários: Senhor, cura todas as raízes que bloqueiam minha prosperidade. Meu querido filho, minha querida filha, tem algo que eu preciso te revelar hoje que vai mudar completamente a forma como você enxerga a luta financeira que você tem travado. E esse algo tem a ver não apenas com você, mas com a geração que veio antes de você. Você já se perguntou por que, em algumas famílias, a pobreza parece se repetir de geração em geração? Porque o avô foi pobre, o pai foi pobre. E agora você também está lutando? Porque parece que não importa quanto esforço você faça, existe um teto invisível que você não consegue quebrar? Porque seus irmãos, seus primos, toda a família parece estar presa no mesmo ciclo de escassez sem conseguir sair? Isso não é coincidência e não é genética. A minha palavra fala claramente sobre padrões espirituais que se transmitem através das gerações. Existem acordos que os antepassados fizeram, conscientemente ou não, com forças que trabalham contra a minha provisão. Existem pecados praticados pelos pais e avós que, quando não foram quebrados pela fé e pelo arrependimento, continuam operando como padrões na vida dos filhos e netos. Não porque eu puna os filhos pelos pecados dos pais de forma automática e injusta, mas porque esses padrões espirituais continuam abertos até que alguém na linhagem os feche com autoridade. Deixa eu te dar exemplos práticos de como essas maldições geracionais se manifestam na vida financeira. O padrão de trabalhar muito e nunca acumular. Existem famílias onde todos trabalham arduamente, às vezes 3, 4 trabalhos ao mesmo tempo. E mesmo assim, nunca conseguem sair do vermelho. O dinheiro entra e some. Sempre aparece uma emergência, sempre um gasto inesperado, sempre uma situação que consome tudo que foi acumulado. Isso não é azar. É um padrão espiritual de devoro, onde existe uma força operando para consumir tudo o que é produzido antes que possa ser guardado. O padrão das oportunidades que nunca se concretizam. Nessas famílias, os negócios chegam até certo ponto e desmoronam. Os empregos bons aparecem, mas algo sempre impede que se efetivem. As parcerias são prometidas e nunca cumpridas. Os investimentos prometem e frustram. Existe uma sequência repetitiva de quase vitórias que nunca se tornam vitórias de verdade. Isso também não é azar. É operação espiritual de sabotagem sobre a linhagem, o padrão do endividamento cíclico. Nessas famílias, toda geração começa do zero com dívidas. O pai deixou dívidas, o filho herda dívidas e faz mais dívidas e vai deixar dívidas para os netos. Existe um ciclo de obrigação financeira que se renova a cada geração, como se a família fosse destinada a sempre dever. Isso também tem raiz espiritual. Agora, eu preciso te dizer algo muito importante. Isso pode parar em você. Não estou dizendo que você carrega a culpa pelo que seus antepassados fizeram. Você não carrega, mas você tem a autoridade, e eu diria até a responsabilidade, de ser a pessoa da sua linhagem que quebra o ciclo. Aquela que levanta e diz: na minha geração, esse padrão termina. Na minha casa, a maldição é substituída pela bênção. No meu sangue, a escassez é substituída pela provisão. Como isso é feito? Primeiro, com reconhecimento. Você precisa olhar honestamente para o histórico da sua família e reconhecer os padrões que se repetem. Não para julgar seus pais ou avós, mas para identificar o que precisa ser quebrado. Essa é uma postura de consciência, não de acusação. Segundo, com arrependimento intercessório. Isso significa que você se apresenta diante de mim não apenas pelos seus próprios erros, mas também pela linhagem. Você diz: pai, reconheço que essa família operou em áreas que abriram espaço para o inimigo.
Reconheço os erros dos meus antepassados. Em nome de Jesus, renuncio a todo acordo que foi feito com a pobreza, com a escassez, com o devoro, com o endividamento cíclico. Eu declaro que essa corrente se quebra agora. Terceiro, com autoridade em oração. A minha palavra diz que tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Essa é uma autoridade real que eu te dei, e ela se aplica sobre os padrões espirituais que operam na sua linhagem. Quando você ora com autoridade no nome de Jesus contra esses padrões, algo se move no espiritual. Quarto, com uma nova declaração sobre a sua linhagem. Depois de quebrar o velho padrão, você precisa estabelecer um novo. Você declara: nesta linhagem, a bênção de Abraão opera. Nesta família, a provisão de Deus flui. Meus filhos e netos herdarão abundância, não dívida. Eu sou o ponto de virada da minha família. Eu quero que você entenda o peso e a glória do que estou dizendo. Você não é apenas uma pessoa individual lutando pela sua sobrevivência financeira. Você é um elo de uma corrente, e você pode ser o elo que muda a direção de toda a corrente. Seus filhos e netos podem herdar um padrão completamente diferente porque você teve a coragem de enfrentar o que veio antes. Abraão foi exatamente isso. Quando eu o chamei, ele saiu de uma família que adorava outros deuses, numa cultura espiritualmente comprometida. Mas ele respondeu ao meu chamado, ele se posicionou em aliança comigo e a partir dele eu estabeleci uma linhagem completamente nova. Uma linhagem de fé, de promessa, de provisão. E essa linhagem chegou até você. Porque você é filho e filha de Abraão através da fé em Cristo Jesus. A dívida que você está carregando não é inteiramente sua, mas a autoridade para quebrá-la é sim. E hoje eu te dou essa autoridade. Use-a. Meu amado filho, minha amada filha, existe um dia marcado na eternidade que eu preciso te contar. Um dia que não está no seu calendário, mas está no meu. Um dia que está sendo preparado nos bastidores do tempo e que, quando chegar, vai mudar tudo. Eu chamo de o dia em que eu abro o céu sobre você. A minha palavra fala em Malaquias 3:10 sobre abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Essa não é uma metáfora poética. É uma promessa real, com condições reais para pessoas reais. E eu vim te dizer que esse dia está mais próximo do que você imagina. Mas antes de te falar sobre esse dia, eu preciso que você entenda o que significa quando os céus estão fechados sobre uma vida. Porque muitas pessoas não percebem que estão operando com o céu fechado e continuam tentando prosperar apenas com esforço humano, sem entender por que não conseguem. Quando os céus estão fechados sobre uma vida, não é porque eu sou cruel ou punitivo. É porque existem barreiras espirituais que impedem o fluxo da minha provisão. Essas barreiras podem ser construídas por pecado não confessado, por falta de fé operacional, por relacionamentos com pessoas erradas que drenam a unção, por padrões geracionais que discutimos no capítulo anterior, ou simplesmente porque eu estou esperando o momento perfeito de acordo com o meu plano soberano. E quando eu abro o céu, as coisas que pareciam impossíveis começam a acontecer em série. Não uma coisa, mas uma sequência de coisas. Não uma porta, mas várias portas ao mesmo tempo. Não um pequeno alívio, mas uma inundação de provisão. Pensa no Elias. O profeta orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos e meio. Imagine o impacto disso na economia da época, nas finanças das pessoas, na escassez generalizada. E depois, na hora certa, Elias subiu ao Monte Carmelo, prostrou-se em terra, colocou o rosto entre os joelhos e começou a orar. 7 vezes ele mandou o servo verificar o horizonte. 6 vezes o servo voltou com a mesma resposta: não tem nada.
O céu estava limpo, seco, fechado. Mas, na 7ª vez, algo surgiu. Uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Pequena, insignificante do ponto de vista humano. Mas Elias reconheceu o que era. Era o sinal de que o céu estava prestes a se abrir. E ele não esperou a chuva chegar para começar a agir. Ele mandou o servo avisar o rei antes mesmo da primeira gota cair. Eu te pergunto hoje, você está olhando para o horizonte da sua vida com os olhos de Elias? Porque eu sei que por muito tempo o horizonte pareceu limpo, seco, fechado. Por muito tempo o servo voltou sem nenhuma notícia boa. Mas eu te digo, a nuvem pequena como a palma de uma mão já está aparecendo. Pode ser que você ainda não a tenha reconhecido. Pode ser que ela pareça insignificante demais para gerar esperança. Mas ela é o sinal de que o céu está prestes a se abrir sobre a sua vida. E quando o céu se abre, a chuva não vem devagar. Ela vem com abundância. A provisão sobrenatural tem características muito específicas que a distinguem da provisão natural. Ela não obedece às leis do mercado. Ela não depende da sua formação acadêmica. Ela não está limitada pelo seu histórico de crédito. Ela não se restringe ao setor econômico onde você trabalha. Ela vem de formas que você não antecipou, por caminhos que você não planejou, através de pessoas que você não esperava, em momentos que parecem improváveis. Pensa na viúva de Sarepta. Ela estava no fundo do poço, literalmente preparando a última refeição para ela e o filho antes de morrer de fome. Não havia nenhuma perspectiva, não havia nenhuma esperança visível. Do ponto de vista natural, a situação estava encerrada. E foi exatamente nesse momento que eu mandei o profeta Elias até ela. E o que eu pedi dela? Que ela alimentasse primeiro o profeta, antes de fazer a última comida para ela e o filho. Do ponto de vista humano, isso é loucura. Como você vai semear o que mal tem para sobreviver? Mas ela obedeceu, e a minha resposta foi sobrenatural. O pote de farinha não esvaziou e o vaso de azeite não secou. Pelos dias seguintes, em plena seca, ela teve provisão contínua. Isso é provisão sobrenatural. Ela começa com um ato de fé que parece ilógico, continua com uma manutenção milagrosa que não tem explicação racional e termina com uma abundância que supera todas as expectativas humanas. Eu quero fazer isso na sua vida, não como favor, mas como cumprimento de aliança, porque você é meu filho, minha filha, e eu sou o Senhor que provê. Jeová Jiré, o Senhor que vê a necessidade e provê antes mesmo que ela chegue ao limite. Mas eu preciso que você se posicione para receber. E esse posicionamento envolve fé ativa, não fé passiva que fica esperando sentado. Fé ativa é orar com convicção de que eu ouço, é declarar abundância sobre a sua vida mesmo quando as circunstâncias gritam escassez. É agir como se a resposta já estivesse a caminho, mesmo antes de vê-la. É plantar mesmo na seca, porque você sabe que a chuva está chegando. O dia em que eu vou abrir o céu sobre a sua vida está marcado. E eu vim aqui hoje te avisar para que você não desista antes que chegue. Escreva nos comentários: o céu está se abrindo sobre a minha vida. Eu recebo essa promessa. Meu querido filho, minha querida filha, esta é a pergunta que você nunca conseguiu fazer em voz alta, mas que vive dentro de você. Esta é a pergunta que você coloca no fundo do coração quando apaga a luz e fica sozinho com os seus pensamentos. Esta é a pergunta que às vezes soa como acusação, mas que na verdade é um clamor de quem ama e não entende. Por que, Deus? Por que tu permitiste isso? Por que, se tu és bom, se tu és poderoso, se tu me amas, por que a escassez? Por que a luta? Por que tantos anos sem ver a mudança que eu tanto pedi? Eu ouvi essa pergunta, e hoje eu vou te responder com honestidade e com amor. Primeiro, eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu nunca disse que o caminho para a abundância seria livre de necessidade.
A minha palavra não promete uma vida sem pressão, ela promete que eu estarei contigo na pressão. Ela não promete que você nunca vai sentir falta. Ela promete que eu suprirei toda a sua necessidade segundo as minhas riquezas em glória. Essa distinção é enorme e muda completamente a forma de interpretar os momentos difíceis. Mas indo além dessa resposta geral, existe algo específico que eu quero te mostrar sobre por que eu permiti a escassez na sua vida em particular. A escassez te ensinou a depender de mim de um jeito que a abundância nunca teria ensinado. Existe um perigo sutil que acompanha a prosperidade quando ela chega antes do caráter estar formado. Esse perigo tem um nome na Bíblia. Ele aparece no Deuteronômio 8, onde eu advirto o povo de Israel sobre o que vai acontecer quando eles entrassem na terra prometida e começassem a prosperar. Eu disse a eles: cuidado para que quando você comer e ficar satisfeito, quando construir casas bonitas e morar nelas, quando seus rebanhos e manadas se multiplicarem, cuidado para que o seu coração não se ensoberbeça e você se esqueça do Senhor seu Deus que te tirou da escravidão. O perigo da prosperidade prematura é o esquecimento. E o esquecimento de mim produz decisões sem sabedoria, relacionamentos sem discernimento e prosperidade sem sustentação, o que eventualmente leva a uma queda muito mais dolorosa do que a escassez que teria sido evitada. Então, quando eu permito que você passe por um período de necessidade, uma das razões é que eu estou construindo dentro de você uma dependência de mim que vai sobreviver à prosperidade. Uma gratidão que não vai desaparecer quando as contas estiverem pagas. Uma intimidade que foi forjada no deserto e que vai continuar florescendo no jardim. A segunda razão pela qual eu permiti a escassez é que ela revelou quem estava ao seu redor por interesse e quem estava por amor. Quando você está em abundância, é muito difícil saber quem são seus amigos de verdade. Todo mundo é amigo de quem tem muito. As pessoas se aproximam, oferecem ajuda, querem estar perto. E nem sempre as motivações são puras. Mas quando a vida aperta, quando o dinheiro acaba, quando a situação fica feia, aí você descobre quem é quem. Aí as pessoas que estavam por interesse somem. E as que ficam mostram que são presentes preciosos que eu colocou na sua vida. Esse filtro é necessário, porque a prosperidade que vem para você não pode ser roubada pelas pessoas erradas. E eu precisei mostrar a você, muitas vezes de forma dolorosa, com quem você pode compartilhar o que está por vir. A terceira razão é que a escassez desenvolveu em você uma compaixão que vai ser fundamental para o seu propósito. Quando você chega ao outro lado da necessidade, quando você passa pela virada e começa a prosperar, você não vai ser uma pessoa que olha para os que ainda estão lutando com indiferença. Você vai olhar com os olhos de quem já esteve lá. Você vai entender a vergonha, você vai entender o peso, você vai entender o desespero de não ter. E essa compreensão vai te tornar um canal de provisão para outros, porque você vai saber exatamente o que significa receber ajuda quando mais precisou. Alguns dos maiores ministérios de impacto social que existem hoje foram fundados por pessoas que passaram por pobreza extrema. Não é coincidência, é preparo. A quarta razão, e esta é talvez a mais difícil de ouvir, é que em alguns casos a escassez foi resultado de decisões suas que precisavam ser corrigidas antes que a abundância chegasse. Eu não digo isso para te culpar, mas a honestidade que o amor exige não permite que eu te diga apenas o que é confortável. Às vezes, as decisões financeiras foram impulsivas. Às vezes, foram baseadas em cobiça disfarçada de fé. Às vezes, foram resultado de orgulho que não aceitou conselho. Às vezes, foram simplesmente imaturidade. E imaturidade não é pecado que precisa de condenação. É realidade que precisa de crescimento.
E eu usei o período de escassez para te ensinar o que a abundância não teria te ensinado. Para desenvolver paciência, para desenvolver discernimento, para desenvolver disciplina, para te preparar para gerir bem o que está por vir. Porque quando vier, vai ser muito maior do que você experimentou antes. Então, quando você olha para o passado e se pergunta, por quê? Eu quero que você olhe com esses olhos. Não os olhos da acusação ou da vitimização, mas os olhos do discípulo que entende que o Mestre usa cada circunstância para formar o caráter de quem foi chamado para o mais alto. A escassez não foi contra você, foi para você. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 do Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existem coisas que eu preciso te dizer que talvez você não queira ouvir. Mas o amor verdadeiro não é aquele que só diz o que agrada. É aquele que tem coragem de dizer o que é necessário. Então, eu vou falar com você com toda a honestidade, não como juiz, mas como pai que conhece cada detalhe da sua vida e quer o melhor para você. Existe algo que está bloqueando as bênçãos que já foram destinadas a você. E na maioria dos casos, não é o inimigo. Sou eu mesmo segurando, porque seria irresponsável da minha parte soltar um nível de prosperidade para o qual você ainda não está preparado. Deixa eu ser específico. O primeiro erro é a inconsistência espiritual mascarada de fé. Existe uma diferença enorme entre ter fé e fazer performance de fé. A performance de fé é aquela que aparece quando as coisas estão difíceis. Você vai à igreja, você declara, você posta versículo nas redes sociais, você fica próximo de mim porque precisa. Mas quando a pressão alivia um pouco, você some. A oração diminui, a palavra fica fechada. A adoração fica para outro dia. E esse ciclo de aparecer quando precisa e sumir quando está bem, cria uma instabilidade espiritual que impede o crescimento consistente. A prosperidade sustentável precisa de uma fundação espiritual consistente. Não perfeita, mas consistente. Alguém que me busca nos momentos bons com o mesmo fervor dos momentos difíceis. Alguém cuja vida espiritual não é termômetro das circunstâncias, mas âncora que mantém a direção independentemente delas. O segundo erro é a falta de mordomia sobre o pouco que já tem. Essa é uma lei do reino que não tem exceção. Quem não é fiel no pouco não receberá o muito. Isso não é punição, é sabedoria. Imagine que eu te entrego hoje R$10.000, mas a sua relação com o dinheiro é desorganizada, impulsiva e sem planejamento. O que vai acontecer? Em 3 meses, aquele dinheiro vai ter sido consumido por compras impulsivas, por empréstimos para conhecidos que nunca devolvem, por gastos supérfluos justificados como bênção merecida. E você vai estar na mesma situação de antes, ou pior. Então, quando eu vejo que você não está sendo fiel no que já tem, quando o salário que recebe não está sendo gerido com sabedoria, quando você não sabe para onde está indo o dinheiro que entra, quando você não tem nenhuma cultura de poupança, nem que seja mínima, eu não posso aumentar o fluxo. Seria como abrir mais a torneira num cano que tem furos por todos os lados. A água vai embora mais rápido ainda. O terceiro erro, e este é muito mais comum do que você imagina, é a desobediência em áreas específicas onde eu já te dei instrução clara. Não me refiro a regras religiosas abstratas.
Me refiro a momentos específicos onde eu falei claramente ao seu coração sobre algo que precisava ser feito, um relacionamento que precisava ser encerrado, um sócio que precisava ser dispensado, uma área de pecado que precisava ser abandonada, uma atitude com alguém que precisava ser corrigida e você não obedeceu, ou obedeceu pela metade, ou adiou. Essa desobediência cria uma obstrução no canal da minha bênção. Não porque eu seja vingativo, mas porque a bênção flui através da obediência, assim como a eletricidade só flui num circuito que está completamente conectado. A minha provisão flui numa vida que está em alinhamento com o que eu pedi. E o quarto erro, talvez o mais sutil de todos, é a ingratidão pelo que já existe. Existe uma armadilha perigosa que começa com uma mentalidade de foco exclusivo no que falta. A pessoa fica tão obcecada com o que não tem, que se torna completamente cega para o que já tem. E essa cegueira para as bênçãos presentes cria uma atmosfera espiritual de escassez que atrai mais escassez. Gratidão não é fingir que está tudo bem quando não está. Gratidão é reconhecer o que eu já fiz enquanto continua crendo pelo que ainda está por vir. É olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu ainda não tenho tudo o que preciso, mas reconheço que já recebi mais do que mereço. Agradeço pela saúde, agradeço pelo teto, agradeço pelos filhos, agradeço pelo emprego mesmo que pequeno, agradeço porque tu nunca me deixaste morrer de fome. Essa postura de gratidão ativa cria uma atmosfera completamente diferente. Uma atmosfera de reconhecimento que eu honro com mais provisão. Agora, eu não te disse tudo isso para que você saia daqui com culpa. A culpa paralisa, ela não liberta. Eu te disse isso para que você saia daqui com clareza sobre o que precisa ser corrigido. Porque quando você vê o problema com clareza, você tem o poder de agir. E a ação correta tomada hoje pode mudar completamente a trajetória dos próximos meses da sua vida. Escreva nos comentários: Senhor, revela em mim o que precisa ser corrigido. Eu quero mudar. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você sente, quero que você respire e quero que você abra o coração para o que eu vou te dizer agora. Porque estas são palavras que foram guardadas especificamente para este momento da sua vida. Existe um calendário que você não consegue ver. Existe um planejamento de provisão e de destino que foi elaborado antes da fundação do mundo, com o seu nome inscrito nele. E nesse calendário, nesse planejamento eterno que transcende todo o entendimento humano, existe uma data marcada para a sua virada. Eu sei que você ouviu isso antes. Eu sei que por muitas vezes alguém profetizou sobre a sua virada e ela não veio no prazo que você esperava. Eu sei que a cada aniversário que passa, a cada ano novo que começa, você carrega a esperança de que este vai ser o ano. E quando as mesmas dificuldades continuam, aquela esperança vai sendo substituída por um desencanto silencioso que vai corroendo a fé por dentro. Mas eu preciso que você entenda a diferença entre o calendário humano e o meu calendário. No calendário humano, as datas são fixas. Janeiro começa no dia 1º. E qualquer coisa que não aconteceu em janeiro vai esperar até o próximo janeiro. Mas no meu calendário, o tempo funciona de forma diferente. Existe o que a minha palavra chama de Kairos, o tempo certo, o momento oportuno, a hora que foi preparada na eternidade para que algo específico aconteça. E esse momento não se atrasa e não se adianta. Ele simplesmente chega com a precisão perfeita de quem controla não apenas o tempo, mas tudo o que acontece dentro dele. José esperou 13 anos entre o sonho e o cumprimento, 13 anos de escravidão e prisão. Mas quando o Kairos chegou, aconteceu em um único dia, do cárcere ao palácio em 24 horas. A espera foi longa, a virada foi instantânea.
Abraão esperou 25 anos pela promessa do filho. 25 anos em que o corpo humano envelheceu, em que as circunstâncias naturais tornaram a promessa cada vez mais improvável. Mas quando o Kairós chegou, Isaque nasceu. E o riso que lhe deram como nome era o testemunho de que o que eu prometo, eu cumpro. Independentemente do que o calendário humano diga, você está no Kairós. Eu não estou te dizendo que é para amanhã, porque eu não trabalho com prazo humano, mas eu estou te dizendo que o processo está no estágio final, que o que foi preparado nos bastidores está quase pronto para ser revelado, que a semente que foi plantada no sofrimento está prestes a brotar com uma força que vai surpreender até você. Deixa eu te descrever o que acontece nos momentos antes da virada, para que você reconheça quando ela estiver chegando. O primeiro sinal é a intensificação da pressão. Antes da maior virada, geralmente vem a maior pressão. Isso não é sinal de que a bênção está indo embora. É sinal de que ela está chegando. É como o trabalho de parto. Quanto mais próximo do nascimento, mais intensa é a contração. A dor não significa que o bebê não vai nascer. Significa que o nascimento está iminente. Se você está sentindo agora que a pressão aumentou ao invés de diminuir, se parece que nos últimos dias ou semanas as coisas ficaram mais pesadas ao invés de mais leves, não interprete isso como sinal ruim. Pode ser o sinal de que o parto está chegando. O segundo sinal são os ataques do inimigo em frequência incomum. O inimigo não gasta munição em quem não representa ameaça. Quando ele aumenta os ataques contra sua mente, sua paz, seus relacionamentos e suas finanças, é porque ele está desesperado para te fazer desistir antes que a virada chegue. Ele sabe do que está por vir e sabe que se você aguentar mais um pouco, ele perde a batalha. O terceiro sinal é uma paz inexplicável no meio do caos. À medida que o Kairós se aproxima, minha presença aumenta de uma forma que você começa a sentir de forma quase tangível. Uma paz que ultrapassa todo entendimento começa a guardar o seu coração. Não porque as circunstâncias melhoraram, elas ainda podem estar caóticas, mas porque no seu interior algo já sabe, algo já percebeu que a virada está próxima. E esse saber espiritual produz uma paz que não tem explicação racional. O quarto sinal são as confirmações que aparecem de forma inesperada. Uma mensagem de alguém que você não esperava. Um versículo que salta da página com uma intensidade que você nunca sentiu antes. Uma palavra no culto que parece ter sido dita especificamente para você. Um sonho que traz clareza sobre o que está por vir. Esses não são coincidências, eles são minha forma de te dizer: estou aqui, estou vendo, estou agindo. Se você está reconhecendo esses sinais na sua vida agora mesmo, se enquanto eu falava, você foi mentalmente confirmando que sim, isso está acontecendo comigo, então eu quero que você saiba com toda a certeza do céu: a sua virada está marcada, e está marcada para breve. Não desista, não agora. Não quando você chegou tão perto. O pior que poderia acontecer seria você largar a fé na véspera do milagre. Segura a mão de Deus e continua. O calendário do céu está se cumprindo. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de deixar de apenas falar sobre a promessa e começar a te ensinar como recebê-la. Porque sim, eu já preparei o que é necessário para você. A provisão está reservada, a bênção está pronta, mas existe um processo de alinhamento que precisa acontecer da sua parte para que o que foi preparado no espiritual se manifeste no natural. Isso não é mérito humano, é cooperação com o que eu já fiz. A graça é completamente de mim, mas a participação é de você. O primeiro passo é a renovação da mente financeira. A maioria das pessoas tenta mudar o saldo bancário sem antes mudar a mentalidade que criou aquele saldo. Isso é como tentar encher um balde furado. Você coloca água, mas ela continua saindo pelos buracos que existem no pensamento.
A minha palavra diz que você não deve ser conformado a este século, mas deve ser transformado pela renovação do entendimento. Isso se aplica diretamente à área financeira. Você precisa identificar e substituir cada crença limitante que foi plantada na sua mente ao longo da vida. Dinheiro é sujo. Rico é egoísta. Não sou bom o suficiente para ganhar mais. Prosperidade não é para mim. Cada uma dessas crenças é uma mentira que o inimigo e o mundo plantaram para te manter abaixo do nível que eu determinei para você. Substitua cada mentira por uma verdade da minha palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus meu satisfará toda necessidade segundo as suas riquezas em glória. Sou abençoado para ser uma bênção. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Declare essas verdades todos os dias, não como fórmula mágica, mas como alimentação da fé que alinha o seu pensamento com o meu pensamento. O segundo passo é a oração específica, não genérica. Existe uma diferença enorme entre Senhor, abençoa as minhas finanças e uma oração específica sobre a sua situação. Eu não preciso de generalidades, eu já sei dos detalhes, mas você precisa de especificidade porque ela é o exercício da fé que nomeia o que está crendo. Ela é o ato de chegar diante de mim e dizer: Senhor, eu preciso de 3.000 até o dia 15 para pagar essa conta. Eu creio que tu podes fazer isso. Eu oro por isso. Eu confio nisso. Quando você é específico na oração, você está praticando uma fé que tem foco. E fé com foco produz resultado. O terceiro passo é agir na direção da fé que você declarou. A fé sem obras é morta. Isso não é apenas uma frase bíblica, é uma lei espiritual que determina como a fé opera. Quando você crê que eu vou abrir uma porta de provisão para você, você precisa estar movendo os pés na direção dessa porta. Se você está crendo por um emprego novo, você precisa estar enviando currículos, desenvolvendo habilidades, se preparando para a entrevista que a fé diz que vai chegar. Se você está crendo pela prosperidade no negócio, você precisa estar melhorando o atendimento, investindo no produto, criando estratégias, porque eu abençoo o trabalho das tuas mãos, não as mãos que ficam paradas esperando. A fé ativa não é fé ansiosa. Ela não age por desespero, ela age por convicção. Há uma diferença enorme entre correr atrás de oportunidades por medo de ficar sem e se mover com paz, por fé de que eu estou abrindo o caminho. O quarto passo é criar um ambiente de prosperidade na sua casa. Isso não significa comprar coisas que você não tem condição de comprar para fingir que está bem. Significa criar um ambiente de ordem, gratidão e expectativa. Uma casa organizada reflete uma mente organizada. Dar uma limpeza no que está acumulado, roupas que não usa, objetos sem serventia, papéis antigos, não é superstição. É um ato prático e simbólico de preparar espaço para o novo que está chegando. Significa também criar um ambiente de declaração, colocar versículos de provisão em lugares onde você os veja todos os dias. Declará-los em voz alta ao acordar e ao dormir. Criar uma atmosfera de fé na sua casa que contradiga o que as circunstâncias estão dizendo. O quinto passo, e este é inegociável, é perdoar as pessoas que te causaram prejuízo financeiro. Sim, eu sei que tem alguém que te deve, alguém que te roubou, te enganou, se aproveitou da sua boa fé. Alguém que fechou uma porta que poderia ter te aberto prosperidade. E você guarda isso, não necessariamente em ódio, mas em mágoa, em fechamento, em uma resistência interna ao nome dessa pessoa. Essa mágoa não está te protegendo, está te prendendo. A falta de perdão é uma corrente que te liga ao passado e impede que você avance para o futuro que eu preparei. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que fizeram estava certo. Você está dizendo que escolhe não deixar o erro de outra pessoa contaminar o futuro que eu reservou para você.
perdoa, não pela pessoa que errou, mas por você e por mim. Escreva nos comentários: eu estou alinhado com Deus, recebo a minha prosperidade agora. Meu querido filho, minha querida filha, preciso te contar sobre algo que vai acontecer antes da sua virada e que você pode confundir com derrota. Algo que o diabo vai usar para te convencer de que chegou o momento de parar, quando na verdade é exatamente o oposto. É o momento de apertar mais ainda. Na vida espiritual e na vida natural, existe um fenômeno que chamo de tremor antes da colheita. Pensa numa árvore frutífera, quando os frutos estão prestes a amadurecer. Antes de os frutos caírem naturalmente, a árvore passa por um processo de tensão. Os galhos ficam mais pesados, curvam-se mais. A pressão aumenta antes da queda. Mas é exatamente esse peso, essa pressão nos galhos, que garante que o fruto vai cair no momento certo, maduro e pronto para ser colhido. Você é essa árvore agora. E o que você sente como peso é, na verdade, sinal de fruto. Pensa em Paulo e Silas, na prisão de Filipos, açoitados, feridos, presos com grilhões em plena madrugada. Do ponto de vista humano, não havia situação mais sem saída. Não havia sinal de socorro. Não havia perspectiva de mudança. Tudo indicava que aquela era a derrota definitiva. E foi exatamente ali, no fundo daquela prisão escura, com os pés presos no tronco e o corpo em dor, que eles escolheram cantar, não gemidos, não lamentos, cantos de louvor a mim. E enquanto cantavam, o que aconteceu? Houve um grande terremoto. Os fundamentos da prisão foram sacudidos. Todas as portas se abriram, todos os grilhões se soltaram. O tremor veio antes da libertação, e o louvor no momento mais difícil foi o que ativou o tremor. Eu preciso que você entenda isso de uma forma que vai mudar o que você faz com a dor que está sentindo agora. O momento mais escuro não é o momento de parar, é o momento de cantar mais alto. Não porque você fingir que a dor não existe, não porque você vai mentir para si mesmo que está tudo bem, mas porque você declara com a fé que desafia as circunstâncias. Eu creio no Deus que age no meio da escuridão, e eu não vou calar a minha voz de louvor enquanto espero pela minha libertação. Esse ato de louvar no tremor tem um poder sobrenatural que vai além da explicação teológica. Quando você louva no meio da crise, você está declarando que a crise não tem a última palavra. Você está afirmando que a sua identidade não está definida pelo que está acontecendo no natural. Você está exercendo autoridade sobre o ambiente espiritual ao seu redor e convidando a minha presença para tomar o controle da situação. E quando eu entro numa situação, ela muda. Deixa eu te falar sobre outro tipo de tremor que acontece antes da colheita, o tremor interno. É aquele momento em que a sua própria fé treme, em que você começa a se perguntar se está sendo tolo por continuar acreditando, em que a voz da razão grita mais alto do que a voz da fé, em que você olha ao redor e vê pessoas que não oram e aparentemente estão melhores do que você, e uma dúvida cruel começa a se instalar. Esse tremor é real. Eu não vou fingir que não existe. E eu não vou te condenar por sentir isso. Até João Batista, no cárcere, mandou perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O homem que havia anunciado a minha vinda, que havia me batizado, que havia ouvido a voz do Pai confirmar quem eu era. Até ele tremeu na prisão. E o que eu respondi a ele? Não condena, não punição. Eu mandei uma mensagem de evidências. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos. Eu respondi à dúvida com provas, e eu faço o mesmo por você. Olha para trás e vê as vezes que eu te livrei. Vê as vezes que o dinheiro apareceu quando não deveria ter aparecido. Vê as vezes que a doença foi embora. Vê as vezes que o relacionamento foi restaurado quando parecia impossível. Vê as vezes que eu provei a minha fidelidade na sua vida de formas concretas.
Essas memórias de fidelidade são a resposta à dúvida do presente. Eu fui fiel antes, serei fiel agora. O Eclesiastes diz: não digas que os dias antigos foram melhores que estes. Isso não procede da sabedoria. Eu não sou um Deus do passado, eu sou o Deus do eterno presente. E o que eu fiz ontem, eu posso fazer hoje. O que eu fiz por outros, eu posso fazer por você. As histórias de milagre que você leu na Bíblia não são apenas registros históricos. São convites à fé de que eu ainda sou o mesmo Deus que faz essas coisas. Não desista no tremor, porque o tremor é o sinal de que a colheita está chegando. Aquele fazendeiro que planta e aguarda a chuva, quando ele ouve o trovão ao longe, quando ele sente o vento mudar de direção, quando o céu começa a escurecer, ele não foge para dentro de casa em desespero. Ele levanta as mãos e diz: obrigado, a chuva está chegando. O trovão não é ameaça para quem sabe que precede a chuva, é anúncio. O trovão está soando na sua vida, não fuja. Fique de pé, levanta as mãos. A chuva de bênção está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante deste vídeo e eu preciso que você esteja completamente presente agora. Não olhe para o lado. Não deixe a mente vagar, porque o que eu vou te dizer neste capítulo é uma declaração que foi formada nos céus e que vai se cumprir na sua vida a partir do momento em que você a receber com fé genuína. Você chegou até aqui. Você atravessou cada capítulo, cada verdade, cada desafio. E isso não foi por acidente. Você chegou até aqui porque tem algo dentro de você que ainda crê. Mesmo que seja fraco, mesmo que esteja cansado, há uma chama que não se apagou. E essa chama é tudo que eu preciso para trabalhar. Eu quero falar com você sobre o seu novo saldo. Não estou falando apenas de dinheiro em conta corrente. Estou falando de um saldo completo, espiritual, emocional e financeiro. Um saldo que reflete quem você verdadeiramente é. Filho e filha do Deus que possui os gados de 1000 colinas, que criou o ouro e a prata, que fez a terra e tudo que nela há. Você é herdeiro dessa riqueza. E chegou o momento de começar a operar na sua identidade de herdeiro. Deixa eu te dizer o que está escrito no meu registro sobre você. No registro celestial, o seu saldo não está no vermelho. No registro que eu mantenho, a conta que foi aberta no seu nome foi aberta com um depósito que nunca se esgota. O depósito da bênção de Abraão, transferida para você através do sangue de Cristo Jesus. Essa não é uma bênção simbólica, ela é real, ela é operacional. E ela abrange todas as dimensões da sua vida, incluindo as suas finanças. A minha palavra em Deuteronômio 28 lista com detalhe as bênçãos que pertencem ao povo que caminha comigo. Bênção na cidade e no campo, bênção na entrada e na saída, bênção no cesto e na amassadeira, que hoje se traduz em bênção no seu trabalho, no seu negócio, nos seus investimentos. Bênção que te coloca como cabeça e não como cauda. Bênção que te coloca em cima e não embaixo. Essa é a herança que foi determinada para você. Mas existe algo que eu preciso que você faça agora. Algo que parece simples, mas tem um peso extraordinário. Eu preciso que você mude o que você diz sobre si mesmo. Por muito tempo você disse, às vezes em voz alta, às vezes só para si mesmo, coisas como: nunca vou sair dessa situação, sempre fui pobre, não tenho sorte, as coisas nunca funcionam para mim, minha família sempre foi assim. E cada vez que você disse essas coisas, estava declarando uma sentença sobre a sua vida. Uma sentença que contradiz tudo que eu determinei para você. A minha palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é exagero poético, é uma realidade espiritual. As palavras que você fala sobre si mesmo moldam a atmosfera ao redor de você.
Elas enviam sinais ao espiritual sobre o que você acredita. E o que você acredita é o que você recebe. Então, a partir de hoje, eu te desafio a mudar o vocabulário da sua vida. Não para fingir que está tudo bem quando não está, mas para declarar quem você é no meu plano, independentemente do que as circunstâncias dizem no momento. Começa a dizer: eu sou suprido pelo Deus que tudo provê. A prosperidade está na minha linhagem em Cristo. As bênçãos de Deus sobre minha vida são maiores do que os meus problemas. Estou saindo desta situação em nome de Jesus. O meu saldo está mudando porque Deus está agindo a meu favor. Declare isso em voz alta. Declare no espelho ao acordar. Declare quando a conta bancária mostrar um número que te desanima. Declare quando a dívida parecer grande demais. Declare não porque você está negando a realidade, mas porque você está escolhendo a realidade do espírito acima da realidade do natural. Agora, eu quero fazer algo diferente aqui. Eu quero orar por você. E eu quero que você receba esta oração com o coração completamente aberto. Pai Celestial, sobre cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora, eu declaro que a barreira foi quebrada. Declaro que as correntes de pobreza e escassez que operaram na vida e na linhagem desta pessoa estão sendo desfeitas agora. Declaro que os céus estão se abrindo sobre esta vida e a chuva de provisão está chegando. Declaro que toda porta fechada pelo inimigo está sendo aberta por ti, Senhor. Declaro que este filho, esta filha, vai ver com os seus próprios olhos a fidelidade do Senhor sobre as suas finanças. Que o saldo que eles vão ver nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai ser prova da tua mão sobre a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Recebe isso, não apenas como palavras bonitas, mas como uma declaração profética sobre a sua vida. Eu quero que você saiba que esta mensagem não chegou até você por coincidência. Cada segundo que você passou assistindo a este vídeo foi um segundo que eu usei para plantar algo novo dentro de você. Uma nova fé, uma nova perspectiva, uma nova expectativa. E essa semente que foi plantada hoje vai crescer, se você cuidar dela com oração, com obediência e com declaração. O seu novo saldo está pronto. Está guardado no meu cofre esperando pelo alinhamento que eu te ensinei neste vídeo. Vai em paz, vai com fé, vai com a certeza de que o Deus que criou o universo está cuidando pessoalmente de cada detalhe da sua situação financeira. E um dia, talvez breve, você vai olhar para o extrato bancário e vai tremer. Não de medo, mas de maravilha. Porque vai estar escrito lá a prova de que eu sou fiel. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim deste vídeo juntos. E antes de eu te deixar ir, eu preciso que você fique mais um momento, porque o que eu tenho para te dizer agora não é um simples encerramento, é uma selagem. É uma declaração que vai sair daqui com você e continuar operando na sua vida muito depois que você fechar esta tela. Você chegou até aqui. Cada minuto que você ficou, cada capítulo que você atravessou, cada palavra que entrou no seu coração, foi um ato de fé. E eu vi. Eu sempre vejo. Não existe um segundo da sua vida que passe despercebido diante dos meus olhos. E este momento exato em que você está ouvindo a minha voz, foi planejado na eternidade para acontecer hoje, na sua vida, com a sua situação específica. Não foi o YouTube que te trouxe aqui. Fui eu.
Eu quero que você pense em tudo que eu plantei no seu coração ao longo deste vídeo. Não como informação religiosa que você vai esquecer em alguns dias, mas como sementes vivas que foram colocadas dentro de você com uma intenção muito clara, a de germinar e transformar a sua realidade. Eu te falei sobre o silêncio. Aquele período em que tudo parece parado, em que as orações parecem não subir, em que o horizonte parece vazio de resposta. E eu te mostrei que esse silêncio não é ausência minha, é o período mais intenso da preparação. É quando as raízes descem mais fundo, é quando o alicerce é construído mais sólido, é quando eu trabalho nos bastidores de uma forma que os seus olhos ainda não alcançam. O silêncio que você viveu não foi perda de tempo, foi o preço do tamanho do que está por vir. Eu te falei sobre a dimensão espiritual das suas finanças, que o seu saldo bancário é apenas o reflexo de algo muito mais profundo. Que as feridas da alma, as crenças limitantes, o medo enraizado, a desconfiança em mim como provedor, tudo isso opera silenciosamente por baixo das suas decisões financeiras e precisa ser curado antes que a prosperidade seja sustentável. E hoje eu plantei essa cura. A semente da renovação foi lançada. Cuida dela. Eu te falei sobre as maldições geracionais, sobre os padrões que se repetem de geração em geração, não por fatalidade, mas por falta de alguém que se levante com autoridade para quebrá-los. E eu te disse, você pode ser esse alguém, você pode ser o ponto de virada da sua família, o elo que muda a direção de toda a corrente. Os seus filhos e netos podem herdar um padrão completamente diferente porque você teve a coragem de enfrentar hoje o que veio antes. Eu te falei sobre os céus abertos, sobre a provisão sobrenatural que não obedece às leis do mercado, que não depende do seu histórico de crédito, que não se limita ao que é humanamente possível. Eu te mostrei que essa provisão tem um dia marcado para se manifestar na sua vida e que esse dia está determinado no meu calendário, com a precisão de quem controla o tempo e tudo que há dentro dele. Eu te falei sobre o propósito oculto por trás da escassez, que a necessidade não foi contra você, mas para você, para formar o seu caráter, para purificar a sua fé, para revelar quem estava ao seu lado por amor e não por interesse, para desenvolver em você uma compaixão que vai ser fundamental quando você estiver do outro lado da virada. Nada do que você sofreu foi desperdiçado nas mãos. Eu te falei sobre os erros que precisam ser corrigidos, com honestidade e com amor, sobre a inconsistência espiritual, sobre a falta de mordomia, sobre a desobediência em áreas específicas, sobre a ingratidão que cega para o que já existe, não para te condenar, mas para te dar clareza, porque clareza sobre o problema é o primeiro passo para a solução. Eu te falei sobre o Kairos, o tempo certo que está marcado no calendário do céu, que a virada está próxima, que os sinais estão presentes na sua vida se você souber reconhecê-los. Que a pressão que você sente não é derrota, é sinal de fruto a caminho. Eu te ensinei como se posicionar para receber o que foi preparado para você, com renovação da mente, com oração específica, com fé ativa, com gratidão, com perdão, não como mérito humano, mas como cooperação com a graça que já foi derramada sobre a sua vida. Eu te falei sobre o tremor, sobre o período mais intenso de pressão que vem exatamente antes da colheita. Sobre Paulo e Silas cantando na prisão no ponto mais escuro e o terremoto que se seguiu. Sobre como o trovão no horizonte não é ameaça para quem sabe que precede a chuva, é anúncio. E no capítulo final, eu te declarei, o seu novo saldo está pronto, guardado no meu cofre, esperando pelo alinhamento que eu te ensinou neste vídeo. Não um saldo apenas financeiro, mas um saldo completo, espiritual, emocional, relacional e sim, financeiro também. Porque eu,
sou o Deus de toda a sua vida, não apenas de uma parte dela. Agora eu quero fazer algo antes de encerrar. Eu quero orar sobre você uma vez mais, não como ritual, mas como um pai que olha para o filho, para a filha, e sente um amor que não cabe em palavras humanas. Recebe isso. Pai, sobre cada pessoa que chegou até o final deste vídeo, eu declaro que a tua mão está sobre ela agora. Que cada palavra que foi ouvida hoje foi plantada como semente no terreno fértil de um coração que ainda crê, que ainda espera, que ainda anseia pela tua fidelidade. Eu decreto que as correntes estão quebradas, que os padrões geracionais de pobreza e escassez estão desfeitos na linhagem de cada ouvinte, que os céus estão se abrindo agora mesmo e a chuva de provisão está a caminho, que cada porta que o inimigo fechou está sendo aberta pela tua mão poderosa, que os planos que o adversário tramou contra as finanças desta pessoa estão sendo desmantelados no espiritual, e que nos próximos dias, nas próximas semanas, cada filho e filha que recebeu esta palavra vai ver com os próprios olhos a evidência concreta de que o Senhor age, de que o Senhor provê, de que o Senhor é fiel. Que quando eles olharem para o extrato bancário, para o negócio, para as oportunidades que vão aparecer, eles vão tremer de maravilha e vão dizer: foi Deus, só pode ter sido Deus. Em nome de Jesus, amém. Recebe esse amém no seu coração, não como palavras bonitas que evaporam, mas como uma declaração que foi feita nos céus e que vai se cumprir na terra. E agora, antes de você fechar esta tela, eu tenho um pedido, não como obrigação, mas como ato de amor pelo próximo. Dá um like neste vídeo agora. Esse gesto simples diz que a palavra de Deus importa para você. Diz que o que foi plantado aqui teve valor. E cada like faz com que este vídeo chegue até mais pessoas que estão em desespero, acordadas de madrugada com contas no pensamento, chorando em silêncio porque não sabem mais o que fazer. Você pode ser o canal que leva esta mensagem até elas. Um clique e a vida de alguém pode ser transformada.